Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula Ruffel, eu sou farmacêutica e volto aqui no meu canal conforme prometi para tirar mais algumas dúvidas e trazer mais algumas informações. Então, pessoal, eu falei que se eu tivesse alguma coisa que eu achasse prático que vocês pudessem utilizar no momento que a gente está vivendo, eu ia trazer aqui para vocês. Bom, me fizeram várias perguntas e muitas sugestões sobre novos temas, tá? Eu vou ser o mais sucinta possível e hoje, dando tempo, eu vou falar de dois temas de uma maneira prática, o mais sucinto que eu conseguir. Assim, o primeiro tema vai ser sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, que é o medicamento que estão sendo, está sendo divulgado que ele seria a solução do problema, que ele seria a cura desse vírus que está acometendo então a nossa sociedade mundial. Gente, é assim, ó, tem que ter muita cautela, tá? Eu recebi hoje de novo um informativo oficial, né? Eu recebi um informativo do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Regional de Farmácia, da Vigilância Sanitária, a gente tem recebido bastante, e eles pedem cautela, porque o vírus que tem na China hoje não é igual ao vírus do início da pandemia. O vírus que está no Brasil hoje, que chegou aqui, não é igual ao vírus que saiu de lá. Todos os vírus têm uma capacidade de adaptação muito rápida e eles sofrem mutação. Então não se sabe se esse medicamento, que sim, tiveram alguns casos de sucesso lá, claro, mas não se sabe se ele vai responder bem aqui. A maioria dos testes que foram feitos foram testes in vitro. Testes in vitro, eles pegam a amostra, colocam numa placa e eles fazem então a incubação necessária para ver se aniquilou ou não aniquilou o vírus, se ele parou de se multiplicar ou se ele acabou morrendo. In vitro teve 100% de sucesso. Tiveram sim testes em vivo, que foram nas pessoas, que também teve sucesso. Mas aqui a gente ainda está em fase de experimentação. Pessoas, por favor, cuidem, não se automediquem, porque tem pacientes que precisam tomar esse medicamento. Se vocês saírem comprando sem saber se faz bem, se não faz, na dúvida vamos usar, vocês podem desenvolver efeitos, que são os efeitos colaterais desse medicamento, e pode não resolver nada. Então, assim, ó, pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, pessoas que têm algumas doenças autoimunes, elas utilizam esse medicamento e até para malária ele é utilizado para esses fins, para este tratamento. O que acontece? Todos os medicamentos que estão sendo produzidos, eles estão sendo agora reservados para serem encaminhados para os hospitais em situação de, se havendo necessidade e possibilidade, usar nos pacientes graves com acompanhamento médico em situação de extrema necessidade, tá? Então, assim, ó, as pessoas que realmente precisam tomar esses medicamentos, elas devem se dirigir às farmácias com receita, porque a partir de então ele virou um medicamento controlado por uma situação, por uma situação de bom senso, né? Para que não seja qualquer pessoa que saia por aí tomando e também para que as pessoas que realmente precisam, a elas seja garantido que não vai faltar este medicamento, tá? Essa é então a informação que eu trago sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são os estudos que estão fazendo por aí. Sim, é uma esperança, vamos rezar, vamos vibrar positivamente para que seja realmente uma grande esperança para que a ciência consiga combater então a proliferação desse vírus e combater a doença causada por este vírus. Mas por favor, como farmacêutica, como profissional da saúde, eu peço mais uma vez, reforço aqui no meu canal, não saiam por aí tomando medicamento, se automedicando com substâncias que têm efeitos colaterais e que não está comprovado ainda. A Anvisa, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia pede cautela. Bom, esta era uma dúvida que tem sido recorrente, o pessoal me pergunta bastante. A outra dúvida é assim, ó: como saber se eu estou contaminado ou não? Não tem como saber.
porque a gente está vivendo uma transição de estações, aonde existe oscilação de temperatura, né? E é uma fase que realmente acomete muitas pessoas, muitos resfriados. Existem outros vírus por aí já conhecidos no nosso organismo, né? Como influenza, vírus da gripe e outros vírus respiratórios por aí. Então, assim, ó, não tem como a gente saber. Por isso é necessário isolamento, por isso é necessário ficar em casa. Se tu espirrar, se tu tossir, não se sabe se já é o coronavírus ou não. Pode ser uma rinite, pode ser um resfriado simples, pode ser um resfriado comum. Não vamos arriscar, vamos ficar em casa, não vamos fazer com que, na dúvida, pode não ser sim, mas e se for? Bom, quando a pessoa está com síndromes de resfriado e começa a sentir dor no corpo, tosse, coriza, dificuldade, assim, aquela situação dos sintomas bem comuns dos resfriados, a pessoa fica em casa não mais em quarentena, mas em isolamento doméstico, isolamento domiciliar. Isolamento domiciliar, ela deve se manter o mais tempo possível afastada dos seus familiares, de preferência num quarto fechado com as janelas abertas, sai do quarto só para ir no banheiro, depois que usar o banheiro, limpa o banheiro, aonde as superfícies que ela tocar, ela deve limpar com álcool 70 ou com cloro ou com algum desinfetante que ela tiver disponível, né? E manter a distância. A quarentena está sendo um desafio para nós brasileiros, para nós gaúchos, para nós do mundo inteiro, né? Porque a gente está acostumado a ter essa troca social, a sair na rua, a visitar, a se abraçar, e a gente está vivendo um momento que, mesmo que todos pareçam estar bem em casa, não devem se abraçar e não devem se visitar. Não se visitem, fiquem em casa, porque pode ser que essa doença apresente sintomas e pode ser que ela não apresente sintomas, porque uma pessoa de imunidade boa pode pegar esse vírus e simplesmente transmitir para o outro. Então, não vão fazer visita, não vão visitar. Fiquem em casa. No meu caso, eu estou sozinha em casa. Eu e os meus pets. Eu estou em casa, eu não estou indo ver os parentes, eu não estou indo visitar os parentes. Eu saio, tenho que trabalhar, tenho que resolver assuntos do meu trabalho e volto para minha casa e fico quieta dentro da minha casa. Então, vamos fazer cada um a nossa parte para a gente ter a tranquilidade que nós vamos passar por tudo isso, que nós vamos sobreviver a essa pandemia, que nós vamos fazer a nossa parte para não sair por aí contaminando as pessoas, né, mesmo sem querer, e com consciência de que depois que tudo isso passar, a gente vai ter uma fase linda pela frente para viver. Porque, gente, esse vírus, isso tudo que está acontecendo, tá botando o ser humano dentro da sua casa a conviver com a sua família. Eu sei que todo mundo está falando isso com palavras diferentes, mas é uma ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade da gente rever os nossos conceitos, da gente rever os nossos hábitos, né? E perceber o que realmente é importante nessa vida, o que realmente tem valor. Então vamos aproveitar, vamos meditar, vamos refletir, vamos ver filmes. Sugiro que desliguem um pouco a televisão dos noticiários e rádio, porque tá mantrando, sabe? Aquele mantra que não para de tocar o dia inteiro falando do problema, falando da doença, e as pessoas acabam entrando numa onda de ansiedade, de desespero, de pavor. E não é para ter desespero, nem ansiedade, nem pavor. É para a gente se acalmar e esperar passar, fazendo a sua parte, claro, com responsabilidade, tomando todas as medidas, ficando em casa e se acalmar, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, podem seguir mandando pro WhatsApp, para quem me conhece, pode seguir mandando as dúvidas pelo Instagram. Conforme eu vou tendo tempo, eu vou respondendo a todos, tá bem? Muito obrigada a todos, gratidão por assistir esse vídeo. Se achar que for necessário, se ressonar com essa mensagem e quiser passar adiante, eu autorizo que seja encaminhado. Muito obrigada, vamos todos nos cuidar.